O fundo HSI Malls anunciou a sua terceira emissão de cotas. A ideia é captar 350 milhões para poder dar uma quitada, pelo menos parcial, na alavancagem do fundo. Mas será que o preço dessa emissão é realmente o preço correto? Vem comigo que você vai descobrir. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar então do HSI Malls, ou HSML 11. Um fundo de shopping não muito antigo, também não muito novo, e que ele está fazendo então a sua terceira emissão de cotas. E tem muita gente confundindo coisas sobre o valor dessa oferta. Se ela é no VP ou abaixo do VP, se os custos são por dentro ou por fora. Então hoje a gente vai dar uma organizada nisso. Como sempre, a gente vai primeiro fazer uma apresentação rápida do fundo, quais são as principais características, um pouquinho da história dele, por que ele tem esse formato que ele tem hoje. A gente vai falar de dividendos, vamos falar da alavancagem e vamos falar da emissão em si, cronograma, direito de preferência e tudo mais. Legal? Então, vamos começar olhando o fundo. Nada melhor do que dar uma olhada no relatório gerencial dele. Aqui eu tenho, então, o relatório que saiu hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 9 de janeiro. Exatamente o dia que saiu esse relatório. Ele é um fundo, então, que ele começou em julho de 2019. Na verdade, ele começou a negociar em bolsa em agosto de 2019. Então, um fundo que já passou aí dos seus 4 anos de existência, né? Está indo aí para 4 anos e meio. Ele tem uma taxa de administração que é de 1,05% sobre o valor de mercado, e ele tem uma taxa de performance que é de 20% do que ultrapassar o benchmark. Qual é esse benchmark? É o IPCA mais 6% ao ano. E ele tem hoje um valor patrimonial de cerca de 1,5 bilhão, praticamente 1,5 bilhão de reais, que dá um valor por cota de R$ 94,34. Gravem esse valor porque a gente vai falar bastante dele. E ele é um fundo que hoje tem 168 mil cotistas, um fundo com realmente bastante gente, bastante investidores que tem cotas dele. Ele tem uma característica importante, ou duas, melhor dizendo, que ele, em primeiro lugar, é o único fundo de shoppings que só tem posição majoritária nos shoppings que ele investe, não tem nenhum shopping onde ele tem menos de 50% do capital, então ele é que decide as coisas. E todos os shoppings têm a mesma administradora, tem a mesma operadora do shopping, que é a Alkia, ou Alkia, não sei qual é a palavra, eu acredito que seja Alkia, que é a antiga Safir, que é uma empresa do grupo HSI. Então aqui a gente vai entender um pouquinho melhor a história desse fundo e a lógica dele. A HSI, ela não tem só o HSML como fundo, digamos, de shopping. Ela tem outros fundos, outros veículos que não são listados em bolsa, que não estão ali acessíveis para você ou para mim, para a gente entrar na bolsa e comprar. E que são veículos que se especializam em adquirir shoppings que ainda estão em construção ou que acabaram de ser inaugurados, shoppings que ainda não estão ainda muito amadurecidos, o que a gente chama no mercado de shopping de operações greenfield, certo? Então é operação que ainda está construindo, que recém inaugurou, mas ainda está com muita loja vaga, ainda não amadureceu. E esses veículos, então, eles fazem esse amadurecimento, às vezes até o lançamento em si do shopping, né, a própria construção do shopping, e depois que esse shopping está maduro, vende para o HSI Malls. Essa operação, por regra da CVM, é o que se chama de potencial conflito de interesse, então isso sempre tem que passar por uma assembleia de cotistas,
e aí o HSML adquire o shopping já mais estabilizado, já mais maduro, já mais rodando, digamos assim. Então, por isso é que são operações onde o HSML tem o controle, porque muitas vezes a HSI, através dos outros veículos, já vem com essa operação desde o comecinho, certo? E ainda fecha a operação toda em casa quando você tem a antiga Safir, hoje a Alkia, como operadora, certo? O operador é aquele que vai negociar os aluguéis, cobrar as inadimplências, decidir alguma estratégia de marketing. É ali o síndico do shopping, como você tem várias outras, a SimPropTech, que é a antiga CCP, a BR Properties, etc. Você tem também a Safir, hoje a Alkia, que é do grupo da HSI. Então, assim, tem gente que vai gostar dessa estrutura porque está tudo ali em casa. O fundo está muito próximo da Alkia, porque todos os shoppings do fundo só tem um operador, então só tem uma mesa para sentar e resolver tudo. Tem gente que não vai gostar desse conflito de interesse, de estar tudo ali muito em casa, não tem ninguém de fora supervisionando a operação. Você não tem um operador do shopping para dizer, não, peraí, com isso aqui eu não concordo, com isso aqui eu concordo. Eu tenho uma experiência num outro shopping positiva de fazer desse jeito, de fazer assim, fazer assado. Você perde essa inteligência. Então, tem quem goste, tem quem não goste desse tipo de operação. Vou destacar aqui um comentário de duas operações recentes que, na verdade, meio se casam, certo? Porque o fundo ele é de gestão ativa, ele compra shoppings, vende shoppings, faz seu lucro, etc. E ele fez aqui a venda de um pedaço do shopping Pátio Maceió com cap rate de 7,5% e quase que simultaneamente adquiriu um pedacinho muito pequeno do shopping Paralela, em Salvador, com cap rate de 10%. Esse é o tipo da operação, tudo bem. Os portes da operação são muito diferentes, né? Os tamanhos deles. Mas é o tipo de operação dos sonhos. Você, vende algo que está te gerando 10%. Então você vende por 100. Não, perdão. Geraria 7%. Né? Então você está vendendo por 100 algo que te pinga 7. Você pega esses mesmos 100 e compra outra coisa que te gera 10. Você criou 50% de aumento de ganho desse dinheiro praticamente ao mesmo tempo. É o tipo de operação dos sonhos e que tem que ser elogiada, claro. Desde que realmente era um shopping que estava gerando ou que iria gerar 7,5% e adquirir um shopping que realmente vai gerar 10%. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Hoje o fundo, né, ele tem 7 shoppings em 5 estados diferentes, uma área bruta locável de mais de 190 mil metros quadrados, 193 e quebradinhos, um fundo super líquido, um fundo grande, etc. E aqui ele coloca alguns indicadores bem interessantes. A parte das vendas do portfólio, aqui fazendo um comparativo entre cada mês de 2023 até novembro, né, janeiro a novembro, e quanto foram as vendas a mais ou a menos em relação ao mesmo mês do ano anterior. Então a gente vê um aumento de vendas em todos os meses, sem exceção, alguns um aumento pequenininho de 2%, outros um aumento bem expressivo de 23%, mas na média um aumento de 9%, que é bem mais do que a inflação do período. Então, houve um aumento real do volume de vendas, assim como do NOI, Receita Operacional Líquida, Net Operational Income, que também todos os meses teve aumento em relação ao mês de 2022 e um aumento total de 14% na renda operacional líquida, que, digamos, é o lucro do shopping, né, ou do portfólio de shoppings. A inadimplência baixinha, um mês ou outro até aumenta um pouquinho, mas logo depois começa a cair. Não tem praticamente nenhum desconto negociado. Então, um portfóliozinho bem madurinho, bem redondinho. Taxa de ocupação aqui
95,8, que é a mesmíssima taxa de ocupação de 11 meses atrás, né, dezembro de 22. Caiu um pouquinho, subiu um pouquinho, mas também sem grandes variações. O pior mês foi 94, então, assim, praticamente a vacância estável, né, de 5, 4% mês a mês. Quando a gente olha a composição das receitas, a maior parte vem do aluguel mínimo. As lojas de shopping, em geral, na sua grande maioria, têm um aluguel mínimo e um percentual sobre vendas. Então, quanto mais a loja vender, mais aluguel ela paga. Se ela, de repente, não vender muito bem, o aluguel para ela também não fica tão pesado. Mas existe um patamar mínimo. E se a gente olhar, a gente vê que 65% da receita do fundo vem desse aluguel mínimo, que seria a parte mais estável, a parte mais dura da receita, porque é contratada, né? Tem um pedacinho aqui de 4%, que é o que ultrapassa o aluguel mínimo. Tem receita de 12% de medium mall. É, por exemplo, uma loja quer pagar para colocar uma adesivagem numa loja que está vazia, ou fazer uma adesivagem na portaria do shopping, ou quer pagar para ter pessoas distribuindo ali um panfletinho. Tudo isso é mídia, é gasto de propaganda que o shopping arrecada. E 19% rendas de estacionamento. Hoje, não tem nenhum shopping que seja muito relevante. É bem diversificado o portfólio. Se a gente olhar, aqui essas siglas tem todas no rodapé, eu deixei anotado aqui na minha colinha, porque obviamente eu não teria a mínima condição de memorizar essas letrinhas todas. O shopping mais importante na composição da receita é o Shopping Pátio Maceió, com 21%, mas imediatamente atrás vem o Shopping Metrô Tucuruvi, com 20%. E logo atrás, o Shopping Paralela, em Salvador, e o Shopping Uberaba, cada um com 16%. Então, os quatro ali somados, a gente está falando de 40%, 60 e tantos por cento, quase 80%, né? 80, 70, 72, 73, 75%, mas dividido em 4 shoppings. Então, mesmo que um shopping tenha algum problema, ou que abra um concorrente ao lado, ou sei lá, qualquer coisa, o impacto não é tão grande porque não tem uma concentração muito grande. Também a composição das vendas acaba tendo um quadrinho muito parecido, né? Sobre os dividendos, certo? O fundo ele distribuiu agora em janeiro, ele pagou já um dividendo de 76 centavos por cota, o que dá um dividend yield de 0,8% em relação ao preço de hoje. Esse dividendo ele foi o maior pagamento da história, é a primeira vez que ele paga 76 centavos por cota, e a gente precisa colocar aqui de maneira muito clara que nem foi o resultado todo. O resultado do fundo, na verdade, foi de 87 centavos. E ele só pagou 76. Ele deixou um bom valor em caixa. Se a gente abrir aqui no relatório, a gente tem até como ver isso claramente. Resultado por cota, 87 centavos e o distribuído 76. Tá? Então, poderia teoricamente ter distribuído até mais. Em 12 meses, a distribuição foi de 8,86, que dá um dividend yield de 9,33. Esse foi um pouquinho acima do resultado real do fundo, que foi de 8,69, então tem uma diferençazinha ali de 17 centavos. Mas mesmo assim, o fundo ainda tem 60 centavos por cota de resultado acumulado que ele pode vir a distribuir em algum momento. E se a gente comparar com janeiro a dezembro, né, de 2023, foi um aumento bastante expressivo em relação a 2022. 2023 foi 8,86, 2022 foi 7,68, uma diferença de, vamos arredondar, R$ 1,20, tá? Uma diferença realmente expressiva. Vamos falar agora sobre a emissão. A emissão é para captar
350 milhões de reais, esse é o valor-alvo, que pode ser aumentado em até 25%, então levaria ali a 437 milhões e meio de reais. E na documentação está muito clara que o principal, praticamente o único objetivo do fundo é quitar a alavancagem. Por quê? Como que está hoje a alavancagem do fundo? Vamos voltar no relatório para ver. Hoje o fundo tem um total de imóveis de 2 bilhões e quase 400 milhões. Tem um cacarequinho em caixa aqui de 60 milhões, não tem praticamente nada. Mas ele tem 936 milhões em securitizações, ou seja, em dívida, em empréstimos. Por isso, o patrimônio líquido é de 1,5 bi, vamos arredondar. Então, falando em números muito grosseiros, é 2,5 bi de imóveis, 1 bi é dívida, 1,5 bi é patrimônio, é dinheiro dos cotistas. Então, na verdade, é uma relação de um pouco, mais de 30%, na verdade, quase 40%. Né? De cada 100 reais em imóveis, 38 veio de dívida. No relatório, a gestora até fala que não tem necessidade de pagar, né? Não tem necessidade de capital até final de 2024, mas eles já estão fazendo essa emissão para levantar um dinheiro e começar a quitar essas operações que estão aqui nesse quadrinho. A gente pode ver aqui no relatório gerencial, são 8 CRIs, e aqui tem o saldo devedor de cada um deles, a taxa. Então, 4 são atrelados ao CDI, 4 são atrelados ao IPCA. E aqui tem o vencimento final de todos eles. A grande maioria tem pagamentos mensais, exceto um deles, que é esse aqui com saldo devedor de 56 milhões, que é uma operação bullet, ou seja, uma operação que paga uma única vez no final, que é junho de 2025. A ideia dele é pagar antecipadamente. A gente só precisa lembrar de uma coisa. De maneira geral, claro que sempre pode ter alguma exceção, os CRIs que são atrelados ao CDI não tem multa de pré-pagamento, ou quando tem, ela é muito baixinha, ou quando ela tem, ela é só ali nos primeiros 12 meses ou 24 meses. Geralmente, operações CDI tem pouca ou nenhuma multa se o devedor, no caso aqui o fundo, quiser pagar antecipadamente. Já no caso de operações IPCA, aí é bem mais comum ter multas de pré-pagamento, às vezes mais pesadas, às vezes mais altas. E isso até no prospecto em si é comentado. Se a gente olhar aqui o prospecto, a gente tem aqui o laudo de viabilidade, aqui tem o que o fundo quer usar para poder pagar, né? Basicamente, ele não vai quitar nenhuma operação, ele só está amortizando. Tudo bem, esse bullet aqui da Uberaba, praticamente ele quita, né, 50 milhões, e o resto ele vai dando pingadinho, ele vai pagando um pedaço de cada um. Tá? Então, aqui totaliza os 350 milhões, deixando praticamente um caixa muito pequenininho de 26 milhões. Na documentação até fala que se chegar a captar o total com os 25% extra, esse valor também fica em caixa. Claro que a gestora pode usar para fazer aquisições, pode usar para pagar mais dívida, né? Tem uma liberdade ali maior. Não há uma explicação absolutamente clara e ostensiva, que também não seria nem tão necessário assim, porque cada valor em cada CRI. Eles falam que foi considerado as taxas de juros, então priorizando aqueles com taxas mais altas e aqueles com multas de pagamento, de pré-pagamento não tão altas. Eles dizem que eles tentaram fazer um balanceamento. Eu acredito que ele também tenha levado em consideração os prazos de vencimento, certo? Então, se ele diz que ele tem caixa para pagar todo 2024, eu imagino que ele ainda deva ter pensado assim, não, ok, vamos pagar todas as parcelas de 2025, de todos os empréstimos, todos de 2026, até acabar o dinheiro, digamos assim. Eu imagino que eles tenham
considerado isso também, pelo menos seria uma informação útil a se considerar. Com isso, a alavancagem do fundo cai, certo? De cerca ali de 40%, como é hoje, 38% para alguma coisa ao redor de 20% da alavancagem, o que já coloca ele longe de ser dos fundos mais alavancados do IFIX, certo? Do IFIX, do mercado em geral, né? Hoje ele é um fundo bastante alavancado, não mais alavancado, mas bastante alavancado. Com isso, ele vai lá para baixo nesse ranking. E agora sobre o preço da oferta, que gerou uma confusão desnecessária. Muita gente leu no prospecto isso aqui, que o valor da oferta vai ser de R$ 94,34 e que tem custos de R$ 3,66. As pessoas só leem os valores e já vão assumindo e vão somando e dizem que, não, então o valor da emissão é R$ 98. Não. Dica, tá na dúvida? Se um documento não tiver absolutamente claro, olha outro. Porque olha só, aqui nesse documento aqui, quem já acompanha os vídeos aqui já sabe que eu uso ele muito para poder falar de oferta. Tá aqui. Preço da emissão de R$ 94,34, custo de distribuição 0, preço de subscrição R$ 94,34. Então, não tem custo por fora. Quem pagar só vai pagar R$ 94,34. Anote, e os R$ 3,36? Os R$ 3,36 serão pagos pelo fundo. Na prática, o que a gente está dizendo aqui é que vai ser pago por todos os cotistas do fundo. Aqueles que participarem, aqueles que não participarem. Vai ser uma despesa a mais para o fundo. Então, fazendo a conta grosseira aqui de 3%, né, 2 e pregada, se o fundo captar 300 milhões, é 3% disso. É 10 milhões que é custo. Certo? Então, a conta é bastante simples. Tem gente que vai ficar chateado. Tem gente que vai ficar chateado. Gente que às vezes não quer participar da oferta e mesmo assim está bancando o custo. E aí, surge a pergunta, Nod, mas então por que não faz que quem quer participar pague o custo? Certo? Dá uma olhada como ficaria isso anunciado. Se fosse botar 3,66 por fora, ou seja, acrescendo ao custo da oferta, para manter o valor final de R$ 94,34, olha como é que teria que aparecer. Teria que aparecer aqui. O valor da emissão é de R$ 90,68 com 3,66 de custo, dando R$ 94,34. Só que o nosso mercado, ele se liga muito se a oferta está acima ou abaixo do VP. Nem todo mundo olha como é que está o preço, como é que está o custo total, ou como que estão sendo pagas as taxas. O pessoal olha o valor, 94,34, qual é o VP? O valor patrimonial do fundo hoje é 94,34. Então tá bom, então não é uma oferta dilutiva, não é uma oferta abaixo do valor patrimonial. Na prática porque vai comer caixa do fundo para pagar a oferta. Logo vai comer do teu VP. Não tem mágica. Não tem almoço grátis. E aí fala assim, bom, então por que não bota, como a gente vê muita oferta por aí, emitida no VP mais os custos? Aí olha como é que vai ficar. Vai ficar assim, valor da oferta, 94,34 mais 3,66 vai dar 98. Não dá para emitir a 98, ou seria extremamente complicado, se o valor de mercado está abaixo de 95 no momento que a gente grava. Tudo bem, estava 95, caiu um pouquinho, 94, 99, que seja. Mas é uma emissão que ela está muito exprimida entre o valor patrimonial e o preço de mercado. Certo? Então, assim, para fazer emissão neste momento, vai desagradar alguém. Por quê? Ou vai ser uma explicitamente dilutiva,
Vai ser uma implicitamente dilutiva, como é a que foi optada, certo? Onde fez uma diluição implícita do VP, ou vai sair fora do preço de mercado. Não tem mágica. Sobre o cronograma, ela é uma oferta para investidor geral, então qualquer um pode participar, mas os cotistas têm o direito de preferência. Direito de preferência de 23,5%, com base na data de corte do dia 4. Então, se você é cotista do fundo, basta você ver quantas cotas você tinha no dia 4 de janeiro, multiplicar por esse percentual, 93,51 praticamente, e você vai ter o direito, a quantidade de direitos de preferência que você tem. O exercício de direito de preferência já iniciou no dia 8 e termina no dia 18. Para quem não quiser exercer, também tem a opção de vender. E quem quiser comprar também pode comprar os direitos de preferência em bolsa até o dia 16, tá? Que até o dia 16 você pode comprar ou vender direitos de preferência se você quiser. Já tem negócio rolando na bolsa. O período, e aí, claro, depois, como é uma oferta pública, né? Não é normal não ter direito de sobras e montante adicional, é direito de preferência e oferta pública e vamos para o jogo. Se a gente olhar aqui, deixa eu tirar, pronto. O período de reserva, então, começa no dia 19 de janeiro, vai até o dia 30 de janeiro, e a liquidação no dia 5 de fevereiro. Então, períodozinho relativamente curto, mas que dá para cada um participar. Algumas pessoas já até me perguntaram que no primeiro dia ainda não estava disponível na corretora tal, na corretora B, C, D, etc. Sim, algumas corretoras demoram um pouquinho mais para disponibilizar, demora ali 2, 3 dias para disponibilizar. Algumas são mais rápidas. De qualquer forma, subscrevendo no começo, no meio ou no final do prazo, tanto faz. Só sugiro que não deixe para o último dia, porque vai ser aquele dia que a internet do seu celular vai estar ruim ou o aplicativo da corretora vai estar ruim, Lady Murphy. Então, não deixe para o último dia, mas também não precisa deixar para o primeiro. Tá bom, pessoal, agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam, principalmente dessa oferta e do preço da oferta em si? Vocês acham que foi uma forma correta de divulgar dessa forma? Vocês acham que poderia ter sido mais transparente a questão do custo e cobrar de só quem está participando? Ou não? Ou o fato de ficar tão explicitamente dilutiva poderia afastar investidores? Me dê a sua opinião, eu quero saber muito de você. O que você achou? Coloque os comentários aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like, que é sempre muito importante. Isso me motiva a fazer mais vídeos aqui para o canal. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever. E se você acha que mais alguém pode gostar desse conteúdo, não esqueça de compartilhar, que você também ajuda muito o trabalho aqui. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.